Graça e paz, amados. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, direto do Templo da Igreja Batista, Peniel em Campo, Formoso, para transmitir esta palavra, uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 50, do versículo 15 ao verso 21. Gênesis, capítulo 50, dos versos 15 ao verso 15 ao verso 21. E nos diz assim a palavra do Senhor: Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Graças a Deus. Esta é, sem dúvida nenhuma, para mim uma palavra que mexe comigo todas as vezes que eu a leio, todas as vezes que eu medito nessa história. Ela fala de maneira poderosa ao meu coração, e tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra também para você. Deus tem algo especial nessa noite para a tua vida, através dessa história magnífica, desse texto bíblico que é maravilhoso e belo, tanto pela a narrativa da história, o drama, como tudo acontece, como na lição que nós, ou melhor, nas lições que nós vamos aprender nessa noite através desse texto bíblico, dessa história. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das histórias mais pregadas no meio cristão. Todo cristão, ele conhece, pelo menos um pouco, ou pela sua superfície, essa história. Todo cristão conhece. Mas, infelizmente, muitas mensagens, pregações em relação a essa história trazem apenas o sentido glamuroso desse texto. Frisam bastante, colocam em muita evidência apenas a parte em que José se torna o governador do Egito. E isso acaba ofuscando aquilo que eu enxergo nesse texto como o principal objetivo dessa história ter sido narrada, o principal propósito pela qual ela foi registrada nas Sagradas Escrituras, que vai muito mais além que um homem que vem de um lugar longínquo, vendido pelos seus irmãos, torna-se escravo na maior nação do mundo, na nação mais desenvolvida no mundo, naquela época que era o Egito, e lá se torna governador. É claro que isso chama muito a atenção de cristãos e não cristãos, porque é uma história magnífica. Alguém que chega na maior potência do mundo existente naquela época, que era o Egito, em todos os sentidos, em tecnologia, em cultura, o Egito estava muito acima de todas as nações naquele período. E alguém chega lá sendo
vendido ou comprado como escravo naquela nação e se torna, depois de alguns anos, 13 anos, né, a gente vai ver aqui no contexto bíblico, depois de 13 anos ele se torna o governador da maior potência mundial, é uma história fantástica. Mas não é por esse propósito que ela foi registrada nas Sagradas Escrituras. Não é com esse objetivo, e nem com o objetivo que frisa bastante, que mostram bastante, né, batendo nessa mesma tecla muitas vezes, né, a questão dos sonhos de José. Por muito tempo se falou muito no meio cristão na questão do sonho. Sonhe, porque Deus realiza sonhos, colocando José em evidência, a sua história em evidência, como se aquilo que José recebeu eram apenas sonhos e pretensões que havia dentro do coração dele, e Deus se encarregou de cumprir tudo isso. E não é assim. E nessa noite eu espero que Deus dê a você que me ouve agora, você que nos acompanha agora através das redes sociais, das mídias sociais, que Deus dê a você a mesma revelação que Ele tem dado a mim em relação a esse texto. Respeito a esse texto, a essa história magnífica. Para mim ela fala muito mais de cura do que de qualquer outra coisa. Ela fala muito mais de transformação interior do que qualquer outra coisa. Ela traz a evidência, ela salta aos nossos olhos a maneira como Deus usa para transformar o ser humano, mais de qualquer outra coisa, qualquer outro detalhe que nós podemos encontrar aqui nessa história bíblica. É uma história de transformação, de mudança, que só Deus pode operar na vida do ser humano. Essa é uma história de transformação em que Deus mostra, deixa claro, é evidenciado a sua ação, o seu modo de agir na vida do ser humano para transformá-lo, para que ele chegue à condição de ser verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus nessa vida. Todos nós, e eu quero que você entenda isso, todos nós nascemos debaixo de um plano maior de Deus para nós. Há um propósito de Deus. Mas para chegarmos à posição exata, à condição exata de que Deus necessita para colocar em prática aquilo que Ele projetou para nós antes mesmo de existirmos, algumas coisas precisam acontecer. E nós vemos o desenrolar disso aqui, de tudo isso aqui nessa história, essa maravilhosa história de José que começa a ser narrada lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. Lá começa a ser narrada o início da história, apresentando José juntamente com seus irmãos e os seus pais habitando na terra de Canaã, terra prometida que ainda não era deles, mas havia sido prometida que essa terra seria deles. Então ainda era uma terra de peregrinação. Eles ainda eram peregrinos na terra que Deus havia prometido para eles desde Abraão. Eles habitavam lá. E José aparece no contexto, na história, sendo narrado, com 17 anos de idade. Antes disso tem a menção do seu nascimento, quando a sua mãe estéril não podia ter filhos, sofria amargamente por isso, porque desejava ter filhos e não podia. Ela sofria de um problema que era muito comum naquele período entre as mulheres da Bíblia Sagrada, que era a esterilidade. Ela não podia ter filhos. A sua irmã, que também era casada com o mesmo marido, há um imbróglio aí, e a gente precisava voltar um pouco mais para entender o que aconteceu, porque Jacó era casado com essas duas irmãs. Mas não é o ponto que eu quero frisar para vocês nessa noite, não é isso que eu quero falar para vocês, A Bíblia explica o porquê disso, Infelizmente isso aconteceu não só com Jacó, mas com alguns outros homens da Bíblia,
Só quero frisar aqui para vocês que Deus jamais deu legalidade a isso, que Deus jamais aprovou isso. Mas infelizmente foram ações que aconteceram e aconteceram entre homens que serviam a Deus, né? E a sua irmã podia ter filhos e deu filhos, e ela não podia. Então José nasce como um milagre de Deus depois de muito tempo, né? Deus abre a madre de Raquel e ela tem o seu primeiro filho chamado José. E aí a narrativa da história começa. José com 17 anos, depois ela dá à luz novamente ao irmão mais novo de José, que é Benjamim, mas ela tem problemas no parto de Benjamim e morre. Então aí começa a se desenrolar um primeiro problema nessa família, talvez o mais sério de todos eles, né? Começa a desenrolar aí, porque agora Jacó está com seus 2 filhos da esposa que ele amava, ele tinha mais 10 filhos, mas ele tratava principalmente José com uma diferença enorme dos demais, incluindo Benjamim. E aí nós vamos entender o porquê de tudo isso, e por que eu digo para vocês que essa, antes de qualquer coisa, é uma história de cura, de restauração de Deus na vida dos seus servos. Essa é uma história de redenção, e o que Deus precisou fazer, ou permitir que acontecesse, para que a cura acontecesse no meio do seu povo, para que aquele povo fosse verdadeiramente curado dos grandes problemas que os perseguia. Então nós vamos começar agora com a narrativa da história de José, que já é bastante conhecida, certamente da maioria daqueles que nos acompanham e que ouvem, mas certamente, como eu já disse, volto a repetir, Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite sobre cura. Como Deus age para curar a vida do ser humano, o interior do ser humano de uma maneira magnífica. Lá no capítulo 37, a partir do capítulo 37, a partir do verso 1, a Bíblia começa a narrar a história de José, que era o filho amado de Jacó, pelo fato de ser o filho da sua esposa amada. E José tinha a sua atenção, e Jacó tinha a sua atenção inteiramente voltada a José. Toda a atenção era para ele. Era o filho que ele dedicava o seu tempo, se doava por aquele filho. Isso trouxe um sério problema familiar, um ciúme entre os demais filhos de Jacó, que veio a se tornar um problemaço, porque eles passaram a odiar José por isso. Todos os demais irmãos começaram a olhar de maneira diferente, e o texto narra, a história diz que esses irmãos já não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Eles começaram a usar aquela rejeição que sentiam por parte do seu pai e demonstrar em reações com José. Eles não suportavam mais a presença de José. E de repente José começa a ter alguns fragmentos, algumas visões da parte de Deus que vinham até ele através de sonhos. Sonhos que nem ele mesmo entendia, mas fazia questão de contar. Mesmo percebendo que isso trazia alguns conflitos na hora que ele estava contando. Por toda a situação que já estava se desenrolando, havia ali um problema entre os irmãos. Eles já não suportavam mais ouvir José. E José fazia questão de contar esses fragmentos, essas visões, esses sonhos que ele tinha, que nem ele mesmo entendia, e nenhum dos seus irmãos também podiam entender, nem os seus pais podiam entender. A Bíblia diz que Jacó guardava aquilo no coração, mas não entendia também. José de repente começa a ter sonhos, e um desses sonhos que ele relata é o sonho em que eles estão todos no campo, colhendo o trigo, né? Eles cortavam o trigo e formavam feixes, e aí ele nesse sonho vê os feixes que os seus irmãos cortavam de trigo, rodear o feixe que ele estava cortando. E de repente todos aqueles feixes de trigo se prostravam diante do feixe de trigo dele.
E aí ele contava isso, talvez sem nem saber o que é que aquilo queria realmente dizer, ou o que aquilo significava para ele, mas ele contava e aquilo revoltava os irmãos, porque eles já começavam dentro da perspectiva deles, imaginar que José queria se sobrepor a eles, dominá-los, e aquilo era um problema de divisão ainda maior dentro da família. Depois, em uma outra situação, ele tem um outro sonho, e ele diz que as estrelas eram 11 estrelas, mas o sol e a lua o rodeavam também e se prostravam diante dele. E mais uma vez, isso cria indignação no coração dos seus irmãos, revolta no coração dos seus irmãos. Até o seu pai chega a questioná-lo diante desse sonho que ele teve, dizendo: porventura eu e sua mãe nos prostraremos diante de você? Mas José não sabia explicar. Ele tinha aqueles fragmentos, é o que eu chamo de fragmentos de visão, mas ele não entendia, nem ele mesmo conseguia compreender aquilo que ele estava sonhando. Mesmo com toda aquela situação envolvendo a sua família, claramente a sua família, ele não conseguia entender. Talvez lá no seu íntimo soubesse que aquilo não era apenas sonho. Jacó também talvez já imaginasse que aquilo não era apenas sonho, mas ninguém sabia dizer o que era, nem mesmo José sabia dizer realmente o que aquilo significava. O certo é que depois desses sonhos e dessas revelações, quando José decidia revelar os seus sonhos, o clima ficou ainda mais pesado, as coisas ficaram ainda mais complicadas no seio familiar. E isso tudo está lá no capítulo 37. E certa ocasião, os demais filhos de Jacó saem a apacentar os rebanhos. E depois de algum tempo, Jacó decide enviar José para saber como é que os seus irmãos estavam, onde é que eles estavam. Veja que as coisas começam a acontecer de maneira que ninguém está se dando conta. As coisas começam a se desenrolar de maneira que eles nem estão se dando conta. Era certamente uma ação corriqueira, eles saírem procurando em grandes distâncias pastagens para os seus rebanhos. Era certamente uma atitude corriqueira dos filhos de Jacó saírem, percorrerem grandes distâncias em busca de alimentação para os seus rebanhos. E talvez aquele dia fosse um dia como outro qualquer. Mas começa ali a mudar todo o contexto histórico, todo o contexto daquela família. Naquele dia tudo vai começar a mudar e a ser completamente diferente de tudo que eles estavam acostumados a ver e a viverem, né? Tudo mudaria na vida deles a partir daquele instante. José sai a procurá-los. Ele vai na direção que ficou certo, para onde eles iriam, ele vai, e lá no campo, errante pelo campo, ele não consegue encontrar os seus irmãos, ele não consegue encontrar alguém no campo e pergunta: você viu meus irmãos? E ele diz: olha, eu ouvi eles dizer que iam para um outro lugar. E o José sai atrás dos seus irmãos, vai em busca dos seus irmãos. E quando ele ainda vem muito longe, os seus irmãos o avistam. E toda a situação já estava tão complicada, já estava tão difícil, a vivência daquela família já era tão pesada, que seus irmãos, ao avistarem de longe, eles já começam a criticá-lo e a dizer: aí vem o sonhador, porventura ele vai dominar sobre nós? E enquanto José vai se aproximando, eles vão conversando entre eles e aguçando ainda mais o ódio que estavam já nutrindo em relação a ele. Os sentimentos ali já não eram mais sentimento de uma família.
O sentimento que movia ali aqueles irmãos já não era mais o sentimento entre irmãos, o sentimento que há entre irmãos. Havia ali agora uma revolta, havia uma ira muito grande. E eles começam a discutir entre si o que é que vão fazer com seu irmão, porque a oportunidade para eles era uma oportunidade única. Eles pensaram entre eles: nós precisamos agora dar fim a essa situação. E dar fim àquela situação não era se resolver com o seu irmão, era dar fim à vida daquele que para eles era um grande empecilho. Era colocar um fim naquele que para eles era um obstáculo entre eles e o seu pai. Era colocar fim àquele que para eles era o principal criador de dissensões na sua família. Talvez entre eles discutissem: olha, antes desse menino nós vivíamos muito bem, mas depois que esse menino nasce, a nossa família virou de cabeça para baixo, porque a atenção do nosso pai é completamente voltada apenas para ele. Então qual é a solução que eles encontram? Vamos colocar fim à vida desse nosso irmão, e tudo voltará a ser normal, como era antes. Percebam que é uma atitude ali que está sendo cogitada entre os irmãos, terrivelmente equivocada, brutal, desequilibrada. Mas eles estão tratando disso com muita naturalidade. Eles estão fazendo aí esse pensamento e planejando isso enquanto José se aproximava deles, vinha ao encontro deles. Enquanto ele estava caminhando em sua direção, eles estavam ali planejando, pensando como era que iam dar fim, pôr um fim àquela situação. Há uma frase do saudoso reverendo Billy Graham, que ele dizia o seguinte, que quando o homem se dispõe a fugir, a sair da presença de Deus, o diabo prepara logo a embarcação, providencia logo o meio. Então quando os irmãos o enxergam de longe, veem José de longe e começam a cogitar a possibilidade de dar fim à vida do seu irmão, o inimigo começa a apresentar para eles muitas possibilidades de como eles poderiam fazer isso, de como eles poderiam dar cabo à vida do seu irmão com talvez ali o pensamento de restabelecerem a paz familiar, de restabelecerem o laço afetivo que outrora talvez eles já tiveram com o pai, mas tudo muda quando aquele menino entra no contexto histórico da família deles. E Satanás coloca isso, e eles começam a cogitar isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, o primeiro, que é Rúben, o mais velho, ele cria ali um medo e diz: olha, não vamos matar ele não. Vamos jogar ele nessa cisterna. O texto, a história diz que Rúben diz isso apenas para acalmar os seus irmãos e depois ele ir lá pegar o seu irmão mais novo e devolvê-lo ao pai. E aí isso eles fazem, eles pegam: não vamos matar ele não, ele é nosso irmão, mas vamos lançá-lo aqui nessa cisterna e vamos deixar ele aqui, a própria sorte. Vamos lançar ele aqui na cisterna, deixa ele aí. Então eles lançam ele lá na cisterna e o deixam lá. E por algum motivo nesse período, Rúben sai da história. Ele sai ali daquela reunião, ele se afasta. E quando Rúben está ausente, nesse período, e eles estão ali ainda reunidos, pensando o que fazer com José, Simeão e os demais veem, não Simeão, mas Judá, vê uma caravana se aproximando de ismaelitas, que iam em direção ao Egito, e diz: não vamos matar ele não, vamos vendê-lo, não vamos sujar a nossa mão com sangue do nosso irmão não, vamos vendê-lo como escravo. Vender alguém como escravo
Era a mesma coisa de condenar a morte ao pior tipo de morte, porque era uma morte lenta e sofrida, porque a pessoa ia trabalhar de maneira forçada o resto da sua vida. E eles ali naquele momento, todos concordam, todos movidos pelo mesmo sentimento, né, de ira, de revolta, de raiva, de dor, de decepção familiar. Eles não estavam nem aí com o que ia acontecer com a família, com os sentimentos do pai, dos pais, das mães deles. Eram filhos de mães diferentes, mas eles não estavam nem aí. Aquele momento era apenas um momento que eles estavam lançando para fora toda aquela ira e revolta que eles estavam sentindo. Então todas as ações deles naquele momento eram ações inconsequentes. Eles não pararam para pensar na consequência dos seus atos. Eles estavam cegos, movidos pela ira, movidos pela revolta, movidos pela raiva, movidos pelo ciúme. Tudo isso são ferramentas do maligno. Tudo isso são ações de Satanás e que muitas vezes tenta nos dominar. Esses sentimentos de ira, de revolta, de inveja, de ressentimento. Isso não são sentimentos exclusivos daqueles rapazes que decidiram matar o seu irmão e posteriormente, desistindo de matar, decidiram vendê-lo como escravo. Isso não são sentimentos exclusivos deles, são sentimentos que permeiam o coração do ser humano em todas as épocas. E que se nós não tomarmos cuidado, esses sentimentos também nos dominam. Se nós não nos tornarmos vigilantes e não nos apegarmos ao Evangelho e não aprendermos de Cristo, é por isso que Jesus Cristo, Ele nos orienta, Ele diz: olha, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso deve ser uma constante na minha vida, esse desejo de aprender de Cristo, porque esses sentimentos todos, em todo momento querem me dominar, e quando eles dominam o ser humano se torna cego e inconsequente. Ele não para pensar nas suas atitudes, só depois que ele faz aquilo que, naquele momento de revolta, de ira extravasada, que ele age, depois ele cai em si e pensa na bobagem que ele fez. Mas enquanto ele está dominado pelo sentimento da ira, da revolta, da raiva, da inveja, ele se torna uma pessoa inconsequente. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Eles se tornaram, naquele instante, movidos pelo ciúme, a inveja, a revolta, a ira, eles se tornaram inconsequentes. Primeiro planejaram matar e depois decidiram vender o seu irmão para se tornar escravo. Veja bem, e aí eles fazem isso. Eles decidem vender. Como eu disse no princípio, Rúben não estava. E quando Rúben retorna e procura o seu irmão na cisterna, ele não está mais lá. E aí ele se volta contra os seus irmãos e diz: o que vocês fizeram com o rapaz? O que vocês fizeram? E naquele momento eles contam o que eles fizeram. Nós decidimos vendê-lo como escravo. E agora eles precisavam dar uma resposta ao seu pai. Eles iam chegar lá e o seu pai iria perguntar a eles onde estava José, porque ele havia enviado José para ir em busca deles, ter notícias deles. Mas onde José estava? E é aí que eu começo a visualizar algo, né, completamente diferente de tudo que eu já ouvi de acordo com essa mensagem. E eu começo a ver nesse ato dos irmãos de José, mesmo sendo inconsequentes e movidos por ira, revolta, maldade, crueldade, inveja, eu vejo nisso aí o outro lado da moeda, o outro lado da história. A maneira como Deus se utiliza
de situações assim. Não foi Deus que fez isso. Não foi Deus que moveu os irmãos de José a fazerem o que eles fizeram. Não foi Deus que colocou a ira, a revolta, o desejo no coração dos irmãos de José para eles fazerem o que eles fizeram. Mas Deus utilizou aquela situação para dar um rumo diferente àquela família. Todos esses sentimentos são sentimentos movidos e incentivados pelo maligno, aquele que é o inimigo da nossa alma, aquele que veio para roubar, matar e destruir. E certamente todos aqueles irmãos de José agiram dessa maneira, movidos por essa ação maligna, movidos por esse sentimento maligno, por essas armas malignas. Mas Deus usa essa situação, esse contexto, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer mudança na vida do ser humano. Aquilo que o inimigo planeja muitas vezes para destruição, tendo como certo a destruição e nenhuma outra alternativa de retorno dessa situação, Deus muda essa história e faz disso que seria o ponto final, a gota d'água para acabar e colocar por fim todo um contexto, toda uma perspectiva da ação de Deus. Deus muda tudo isso. Deus muda todo esse contexto. Observem, queridos, vamos voltar um pouquinho aqui. José passa a ser, após o seu nascimento, o filho predileto de Jacó. Era o filho da sua esposa amada, que por anos e anos havia tentado engravidar e não havia conseguido. E depois de muitos anos de persistência e insistência, Deus dá a ela a dádiva de gerar um filho. E aquele filho é o filho amado agora de Jacó. E esse filho amado de Jacó é tirado dele de forma brutal, é arrancado dele de maneira brutal. Quando tudo isso acontece, José já era órfão de mãe. E ele tinha um irmão mais novo. E como eu disse lá no princípio, esse irmão mais novo, a sua mãe morre por complicações de parto. E isso me chama muito a atenção. Essa história me chama muito a atenção. No capítulo 42, está lá no capítulo 42, o nascimento de Benjamim. Quando Raquel tem o seu primeiro filho, que é José, ela, na alegria, eles dão esse nome de José, pedindo a Deus, que Deus dê a dádiva dela ter mais filhos. Ela queria ter mais filhos. E ela engravida novamente. Mas, com um parto complicado, ela vem a falecer. E o nome do menino, originalmente não era Benjamim. Era Benoni, que significa filho da minha tristeza. Filho da minha tristeza. Ela, quando tem José, ela pede que Deus dê a dádiva, a alegria dela ter mais filhos. Quando esse segundo filho nasce, ela tem complicação de parto e morre. E o nome da criança é colocado Benoni, o oposto do sentimento, daquilo que ela desejava, para sentir mais alegria ainda. E é isso que me chama a atenção, porque quando a gente lê a história, a gente lendo ali o contexto, lê a história, como se ela tivesse dado esse nome. Só que refletindo muito, a gente para refletir, ler o texto,
E todo o contexto que envolvia, a alegria dela era ter mais filho, então ela tem um filho. E quando ela tem um filho, depois de muita complicação, o nome da criança é colocado o oposto do sentimento que ela tinha. Ela queria a alegria de ter mais filhos, e o nome do menino é colocado filho da minha tristeza. Benoni, o filho da minha tristeza. E a Bíblia diz que Jacó muda o nome dessa criança. E aí vem a minha pergunta e a minha inquietação diante desse texto. A questão é, quanto tempo passou para Jacó mudar o nome dessa criança? A Bíblia não nos revela. O texto dá-nos a entender que é automático. Mas nós sabemos que principalmente se referindo ao Antigo Testamento e principalmente ao livro do Gênesis, mesmo a história sendo narrada ali como se fosse fato após fato, nós não sabemos cronologicamente quanto tempo passa de um acontecimento para o outro, mesmo o texto ali que nós estamos lendo, dando-nos a entender que é uma coisa rápida acontecendo. E eu me questiono em relação a isso. Quanto tempo passou para Jacó mudar o nome dessa criança? Que significava o filho da minha tristeza. Será se porventura Jacó não muda o nome dessa criança apenas depois de ter tido José arrancado dele de maneira brutal? Será se ele não passa a refletir agora sobre a importância daquela criança, quando José é arrancado dele, sem despedida, sem um adeus, sem um beijo no rosto do seu filho, sem um abraço, ele recebe apenas a notícia com roupas sujas de sangue, porque esse foi o plano dos seus irmãos para trazer a notícia ao seu pai. Eles o venderam como escravos, mas eles não podiam dizer isso, eles não podiam chegar agora para o seu pai e dizer: pai, nós vendemos o nosso irmão como escravo, nós o odiávamos, nós não o suportávamos mais e decidimos vendê-lo como escravo. Eles não podiam, então eles decidiram inventar uma história, e aí é o que a Bíblia chama de um abismo chamando outro abismo. Que é isso que acontece quando o ser humano ele começa a entrar em abismos. Normalmente ele vai caindo em abismos mais profundos, porque todas as suas ações o levam a consequências mais severas. É isso que acontece com os irmãos. Eles tinham cometido um grave erro, que era ter vendido o seu irmão como escravo. Eles já tinham cometido um outro erro terrível, que era cogitar entre eles assassinar o seu próprio irmão. E agora eles precisavam dar uma justificativa para o seu pai. Então eles pegam a bela túnica que eles invejavam, a túnica de várias cores que Jacó tinha dado a José, o seu filho amado. Eles pegam aquela túnica de várias cores, que era alvo de muita inveja da parte deles. Então sujam no sangue de um cordeiro e chegam para o seu pai e diz: vê aí se essa não é a túnica do teu filho. Nós encontramos ela no campo, rasgada e toda suja de sangue. Qual é o primeiro pensamento de Jacó? O primeiro pensamento de Jacó é: o meu filho foi despedaçado por uma fera, e eu não tive a oportunidade de abraçá-lo, e eu não tive a oportunidade de beijá-lo, e eu não tive a oportunidade de me despedir dele. Eu o enviei para a morte. E aquilo certamente trouxe uma dor profunda ao coração de Jacó. Que pai não se sente profundamente angustiado só na possibilidade de imaginar perdendo o seu filho? Só com a possibilidade do pensamento da perda de um filho, qualquer pai se sente angustiado. Imagine-se na situação de Jacó, o desespero emocional dele agora, e a maneira brutal como o seu filho amado foi arrancado dele. E é aí que esse texto começa a se apresentar para mim como um texto de cura, como um texto de transformação na vida do ser humano.
E às vezes, para que Deus encontre um lugar de transformação, um terreno propício para a transformação, o remédio usado às vezes é muito doloroso. O tratamento é muito doloroso, mas se faz necessário, porque é a única forma, a única maneira que Deus está encontrando de agir nas nossas vidas, muitas vezes operando em nós um tratamento doloroso. Não quero dizer que Deus se alegra com isso. Não, Deus não se alegra com o sofrimento humano, Deus não se alegra com a tristeza humana. Mas na maioria das vezes, por culpa do próprio ser humano, esse é o único método que Deus encontra para trazer cura ao ser humano, trazer restauração à vida humana. E Jacó, quando se viu sem o seu filho amado, para quem é que ele volta agora o seu olhar? Para quem é que ele passa a olhar agora? Para quem é que ele passa a se apoiar agora? Em Benjamim. E Benjamim significa o filho da minha mão direita. Aquele que eu posso me sustentar, é aquele que eu posso me segurar. Então certamente o olhar de Jacó para Benjamim é completamente diferente depois dessa situação trágica dentro da sua família. José é arrancado brutalmente dele. Ele não sabe o que acontece, ele vai descobrir muitos anos depois o que verdadeiramente aconteceu com José. Mas são anos e muitos anos alimentando aquela ideia de que o seu filho havia sido despedaçado por uma fera no campo e ele não tinha tido nem oportunidade de se despedir adequadamente do seu filho. Deus começa a tratar ali com Jacó. E o remédio para Jacó é um remédio muito amargo, muito duro. Mas passa a fazer sentido só aí o nome Benjamim. Porque de fato, e nós vamos ver ao decorrer de toda a história, que Jacó passa a olhar Benjamim com outros olhos, a ter toda uma atenção, porque até então toda a atenção dele se voltava para José. E José já havia perdido o posto de filho mais novo, tinha agora uma criança, mas aquela criança tinha sido para a mente de muita gente, a causa da morte da sua esposa. Não quero dizer que Jacó via aquela criança daquela maneira, mas conhecendo um pouco da história da humanidade, nós sabemos que isso acontece com muita frequência em situações parecidas com essa. E muitas crianças que passam por essa situação, muitas vezes sofrem com a rejeição de muitos familiares. Porque muitos, por falta de entendimento, passam a olhar aquela criança como a causa da morte de alguém que era muito amado. Então isso faz muito sentido. E com isso Deus começa a tratar primeiro com Jacó. E vamos observar que Deus, nessa história, vai tratar com todos. E por isso que eu digo que essa é uma história de cura. Essa é uma história de transformação. Essa é uma história de redenção, de mudança. E de mudanças profundas. Não apenas no exterior, não apenas na aparência, mas de mudanças profundas no interior das pessoas. Toda aquela família fortemente impactada por uma transformação profunda. Vamos lá, dando continuidade aqui no texto, na história. No capítulo 39, do verso 1 ao verso 6, José chega como escravo à casa de Potifar. Potifar era um oficial, do rei. Ele exercia uma função importantíssima dentro do reinado, como eu já disse, da maior potência
mundial daquela época, que era o Egito. Nenhuma nação se comparava ao Egito em poder militar, em tecnologia. Tanto é que até hoje as construções, as ruínas que lá estão, causam espanto à humanidade. Qualquer pessoa que tem acesso a aquilo ali fica abismado, porque até hoje é uma grande incógnita a maneira como eles conseguiam construir com tanta perfeição. Então eles eram o centro do mundo naquele período. E José chega lá na casa de um alto oficial do reino, uma pessoa bastante influente, e ele chega lá com um escravo. Esse homem compra ele e o leva para a sua casa, e lá na sua casa esse homem coloca José para trabalhar e administrar a sua casa, trabalhar dentro da sua casa. José não foi fazer trabalhos forçados, duros, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Isso faz parte de um plano de Deus, e nós vamos ver por que isso faz parte de um plano de Deus. Ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começa a desempenhar a sua função em trabalhos dentro da casa desse alto oficial do Egito. E a Bíblia diz que com o passar dos anos, com o passar do tempo, Potifar se põe a observar. E observa que tudo aquilo que ele colocou nas mãos de José, para que José desempenhasse como seu servo dentro de casa, prosperou grandemente. E José começa agora a desenvolver algo que ele ainda não sabia que tinha, que era a capacidade de administrar. Ele começa a ser treinado e a desenvolver um dom que ele não sabia que tinha ainda, que era de administrador. Ele sai de um contexto histórico onde ele é o filho mimado, onde ele é o filho amado, onde ele é o centro das atenções, e vem agora para um contexto onde ele é responsável por atividades, ele é responsável pela casa de um alto oficial. Então ele passa agora a saber o que é responsabilidade, administração. E Deus começa a surpreender não apenas Potifar com a capacidade que José tinha de administrar os seus negócios, mas surpreender o próprio José, porque ali ele vai se surpreendendo e vai aprendendo. E sabe como é que nós vemos isso? Nós vemos isso como a ação de Deus, o treinamento de Deus. Uma coisa eram sonhos que José tinha e nada ele entendia. Outra coisa é o processo que Deus usa para tornar os sonhos de José, que não eram sonhos dele apenas, eram revelações de Deus, e torná-los agora em realidade. O campo prático, o terreno físico. Uma coisa é o sonho, uma coisa é a imaginação, outra coisa completamente diferente é a realidade. E José agora estava se deparando com a realidade em que não havia nele nenhuma pretensão. Aquela ideia de ver os seus irmãos rodeando ele, se prostrando diante dele, ver os seus pais se prostrando diante dele, aquilo tinha sumido. Aquilo já não fazia mais parte do contexto da vida de José, ele era um escravo. E para todos os fins, ele achava que ia morrer naquela condição. Mas não estava tão ruim. As coisas estavam dando certo, estavam funcionando. E funcionando de tal maneira que Potifar, esse alto oficial do Egito, observando como tudo funcionava, decidiu colocar realmente tudo nas mãos dele. Potifar não sabia quanto entrava de dinheiro na sua casa. Isso ficava a cargo de José. José era o administrador. Potifar não sabia quanto as suas lavouras tinham produzido e nem interessava para ele. Estava nas mãos de José e José estava dando conta. Potifar não sabia quanto ele estava gastando com mão de obras. José era o responsável por fazer o pagamento. Então tudo estava nas mãos dele e tudo estava funcionando, e José estava tendo uma experiência magnífica, administrar, e estava indo muito bem. E ele, nessa experiência, aprendeu a administrar na fartura, pelo fato de Potifar ser um alto oficial dentro do império, do reinado egípcio. Ele tinha muita coisa para administrar. E ele aprendeu a administrar na fartura. Ele aprendeu a governar na fartura. Ele tinha pessoas ao seu dispor.
Embora ele próprio fosse um escravo, tinha gente que se submetia a ele. Ele estava num comando de muita gente. Ele administrava e aprendeu a administrar com a graça de Deus maravilhosamente bem. Deus está trabalhando na vida de José e ele nem está se dando conta disso. Como Deus trabalhou na vida de Jacó e ele nem se deu conta disso. Ele ainda não sabia que era Deus que estava agindo na vida dele. Para alguma coisa abrir os seus olhos, ele não se deu conta disso. Deus estava agora trabalhando na vida de José e José não estava se dando conta disso. E na sua vida e na minha vida, será se o que nós estamos passando hoje, o que você está enfrentando como uma situação de extrema dificuldade, não é Deus trabalhando na sua vida? Não é Deus querendo te mostrar algo que você ainda não foi capaz de enxergar? Não é Deus te mostrando o valor que alguma coisa tem aí e está diante dos teus olhos e você ainda não foi capaz de enxergar o valor que talvez você mesmo tenha? O quanto você é precioso, o quanto você é importante, o quanto você vale para Deus. E Deus está nessa provação, nessa dificuldade toda, tentando te mostrar que você é importante, que você é especial, que você precisa abrir os seus olhos e enxergar este potencial que você tem, ou que os teus filhos têm, ou que a tua família tem, e talvez você ainda não conseguiu enxergar isso. Às vezes é necessário um remédio amargo para que a cura aconteça. Ai, como foi amargo o remédio na vida de Jacó, como foi amargo o remédio na vida de José, e nós vamos ver mais adiante como foi amargo o remédio na vida dos irmãos de José. Mas todos eles foram curados e enxergaram com clareza o maravilhoso plano de Deus. Tenho certeza que isso também vai acontecer na sua vida, na nossa vida, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor de outrora. É o mesmo Deus. Vamos lá, dando continuidade. Tudo vai bem. Certo dia, a esposa de Potifar, observando José, um rapaz certamente formoso, chamou a atenção dela, não pelos serviços prestados, a obediência, a fidelidade, a honestidade, não foi isso que chamou a atenção dela. Ela se voltou para ele com outros sentimentos, ela desejou manter um relacionamento sexual com ele. E ela fez algumas tentativas, mas ele não cedeu. Eu acho isso muito interessante. Porque quando ela faz a maior investida, as coisas não acontecem, a gente sabe disso. Todos nós sabemos disso, as coisas não acontecem no estalar de dedo. As coisas vão acontecendo. Principalmente no que diz respeito a essa questão de fidelidade ou infidelidade conjugal. A gente sabe que as coisas não acontecem rapidamente, elas vão acontecendo, elas vão sendo nutridas até que acontecem, até que se consumam. É assim que acontece. E a gente sabe disso. E certamente aquilo já vinha acontecendo, muitas investidas ao decorrer de muito tempo, vai acontecendo, José é muito atento a isso, até que ela faz uma grande investida e ele diz: de maneira alguma. De maneira alguma, porque o meu Senhor entregou tudo nas minhas mãos, exceto você. Ou seja, você pertence a Ele. E eu de maneira alguma faria isso contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Olha a atitude desse homem, que não era mais um menino agora, era um administrador de sucesso, uma pessoa testada e aprovada, uma pessoa que estava se dando muito bem, que já tinha alcançado algumas regalias pelo trabalho que ele prestava. E agora ele está diante de uma situação que talvez facilmente muitos caíssem, muitos cedessem. Mas ele
diante de tudo aquilo que passou, diante de todo o sofrimento que havia enfrentado, toda a decepção em relação aos seus irmãos, a atitude que eles tiveram, primeiro o pensamento de matá-lo, depois a atitude de vendê-lo como escravo, isso não fez com que ele se revoltasse, perdesse a fé, a esperança, a sua dignidade. Ele continua fiel, firme a Deus, guardando os princípios de Deus. Ele diz não. A sua senhora, revoltada pela a rejeição que havia sofrido por parte de um escravo, porque era isso que ele era um escravo. Então ela, revoltada por parte da rejeição de um escravo, ela decide armar uma cilada e ela vai ao encontro dele, tenta agarrá-lo à força e ele foge, mas ela segura a sua capa. E quando ela se vê com a capa dele nas mãos, ela decide agora vingar-se dele, se utilizando de uma mentira. Então ela grita e chama a atenção dos demais servos da casa, e eles chegam e ela diz: olha, ele tentou me agarrar à força e eu gritei e ele correu, mas olha aqui a capa dele. Olha Deus trabalhando, usando mais uma vez uma ação maligna, uma ação que parecia ser a destruição de José, e Deus revertendo isso, Deus mudando isso. Eu acho isso maravilhoso, porque está explícito aqui na própria fala de José, no texto que nós lemos. Ele diz: olha, Deus transformou o mal em bem. Então tudo que vem acontecendo realmente na vida de José, para atrapalhá-lo, matá-lo, vendê-lo como escravo, acusá-lo de algo que ele não fez, é tentativa de mal. Mas Deus é especialista em transformar mal em bem, queridos. Transformar a situação ruim que nós estamos vivendo em uma situação boa, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E Ele faz isso muitas vezes. Ao decorrer de toda a história bíblica, nós vamos encontrar isso diversas vezes, e nas nossas próprias vidas nós somos testemunhas disso, de como Deus transforma situações que surgem como situações más, mas Deus transforma isso em bem, para glorificar o nome dele. E José é agora acusado de algo que ele não fez. E sinceramente, irmãos, pior do que sofrer por aquilo que a gente faz é sofrer por aquilo que a gente não faz. E ele sofre da pior forma, porque o seu senhor não tem como não acreditar na sua esposa, e ela está lá com a capa dele nas mãos e contando uma história bastante convincente. Então ele olha para todo o serviço prestado de José, toda a ação de José, todo o benefício que José trouxe para a sua casa, mas diante de uma situação tão humilhante, desrespeitadora, né, que não diz respeito, ele não vê outra alternativa senão lançar José no cárcere, na prisão. Olha Deus trabalhando na vida de José, mais uma vez. E ele vai parar na prisão, e aquilo é angustiante para ele, muito angustiante para ele. Mas lá na prisão, ele ganha a confiança do carcereiro. E o carcereiro começa a observar que, quando José chega naquele lugar, aquele lugar é um inferno na terra. É o pior lugar do Egito. Todo, e aquele lugar é o cárcere, é a prisão. Mas quando José chega lá, o clima muda. A situação não pode mudar, porque continua sendo um cárcere, mas o clima muda. As coisas começam a fluir. Há uma paz inexplicável num lugar terrível. Há uma situação diferente naquele lugar depois que aquele rapaz chega. E o carcereiro começa a se aproximar dele e delegar a José funções dentro do cárcere. Agora imagine aquele que está encarcerado, preso, sendo acusado de desonra, de desrespeito à sua autoridade, ao seu dono. Ele começa agora a desempenhar uma função dentro do presídio, e o carcereiro vai colocando funções para José. José vai fazendo aquilo, e o carcereiro começa a observar e constatar a mesma coisa
que Potifar constatou quando o colocou na sua casa. Tudo que José fazia funcionava, dava certo, prosperava. E o carcereiro é tomado do mesmo sentimento de alegria, de satisfação que Potifar outrora havia sentido quando José chegou na sua casa. As coisas começaram a fluir. Agora imagine, dentro de um presídio, o pior lugar do Egito, lugar de grande sofrimento, de grande angústia, de dor, de choro, de lamento, de morte. E José transforma aquele lugar com a sua presença. Outra lição que nós aprendemos nesse texto. Nós estamos sendo capazes de mudar o contexto do ambiente onde nós chegamos. Nós servimos ao mesmo Deus que José servia. Cremos no mesmo Deus que José cria. Confessamos o mesmo Deus que José confessava. A grande questão é, como está o ambiente onde nós frequentamos? Como se encontra o ambiente onde nós trabalhamos? Se torna um ambiente melhor? Porque deve se tornar melhor. Se torna um ambiente mais leve? Porque deve se tornar mais leve. Lá onde nós chegamos, mas lá é o pior lugar. Acredito que não seja pior que o cárcere do Egito. Não é. E José conseguiu transformar aquele lugar em um lugar melhor, a ponto de chamar a atenção do carcereiro, e a ponto de o carcereiro dizer assim: meu filho, eu vou ficar aqui só com o nome de carcereiro, tome conta de tudo aí. Tome conta de tudo, porque eu nunca vi isso na minha vida, em todos os anos que eu tenho como carcereiro nesse lugar infernal. Eu nunca vi o que eu estou vendo agora. Tome conta de tudo, eu vou ficar aqui só observando. Administre tudo. Como se encontra o ambiente onde nós frequentamos, o lugar onde nós moramos, a vizinhança onde nós moramos, o bairro em que a nossa casa está localizada, como é que se encontra? Deve ser um lugar melhor. Porque servimos a Deus, deve ser um lugar melhor. Onde você vai, onde você trabalha, o ambiente que você frequenta deve se tornar um lugar melhor. Nós vimos hoje pela manhã Paulo fazendo um questionamento provocativo à igreja de Corinto. Ele diz: vocês não sabem que sois templo, que vocês são morada do Espírito Santo? Eu uso essas palavras do apóstolo Paulo para fazer essa pergunta. Vocês não sabem que Deus habita em vocês? Que Deus habita em nós? Então, onde nós estivermos, o ambiente deve ser melhor. Se havia guerra, deve começar a imperar a paz. Se havia discussões e contendas, deve haver agora harmonia e compreensão. Porque nós estamos lá. E Deus está conosco. É assim que deve acontecer. Amém? E lá no cárcere, Deus começa a trabalhar na vida de José. Isso lá no capítulo 39, no verso 39, ele é acusado, desce para o cárcere. E Deus está trabalhando e curando ele. Agora veja bem, quando ele chega na casa de Potifar, ele nunca tinha trabalhado como administrador. Deus o abençoa nessa situação. E ele se torna um bom administrador. Na fartura. Ele desce para o cárcere, Deus ensina ele a administrar na miséria extrema. A situação terrível, deplorável, que viviam os encarcerados do Egito. Imagine só uma prisão naquela época, um cárcere naquela época. Como não seria o cárcere daquela época, olhando para a nossa realidade hoje? Imagine aí, você vê, fica estarrecido, uma cela que cabe, foi feita para 4 pessoas, tem 40 lá dentro, aí você vê e diz: meu Deus, como essas pessoas, são criminosos que estão lá, mas são pessoas, seres humanos, como é que eles vivem aí dentro? Isso cria uma revolta na sociedade, que não pode fazer isso, que são seres humanos. Imagine o cárcere naquele período. E José torna aquele ambiente um lugar bom, e ele administra, e todos começam a sentir uma coisa que nunca sentiram antes.
a viver algo que nunca viveram antes. Porque José estava agora administrando, e Deus ensina ele a administrar na escassez, na miséria, na situação deplorável. Ele se torna um especialista em administração. Ele é uma pessoa que sabe administrar quando tem fartura, e ele é uma pessoa que agora sabe administrar na extrema escassez. Ele está pronto para administrar, para governar, para liderar. Ele não sabia disso, mas Deus estava treinando ele. Ele nem se dava conta disso. Aqueles sonhos ficaram para trás há muitos anos. Ele não se dava conta disso. Mas Deus estava treinando ele, preparando ele, capacitando ele. Nós vemos Deus fazer isso em tantos outros contextos da Bíblia Sagrada. Nós vemos Deus treinando Davi, cuidando de ovelhas para ser rei em Israel, lutando contra leão, lutando contra urso, para ser capacitado a enfrentar Golias quando necessário. Deus faz isso nas nossas vidas. Entenda isso. Nos seus momentos de luta, de dificuldade, e nos seus momentos bons, Deus está te treinando, Deus está te capacitando. Tire lições, aprenda lições, porque você vai precisar disso lá na frente. Você vai precisar. Deus está te treinando, e você nem sabe disso. Porque na grande maioria das vezes nós nem sabemos disso. Outra coisa extraordinária que acontece com José lá no cárcere. Um dia ele recebe a visita, uma visita inusitada, de duas celebridades, porque dois oficiais do alto escalão também são enviados ao cárcere. Um é o copeiro-chefe de Faraó. O copeiro-chefe exercia uma função extremamente importante, de grande relevância dentro dos antigos reinos, porque eles eram responsáveis diretos por servirem ao rei. Tinha outra coisa, o rei tinha que ser uma pessoa de extrema confiança, porque para não correr o risco de alguém envenenar o rei. Então ele provava todas as bebidas antes de levar ao rei, para ver se aquela bebida não estava envenenada. Então era uma pessoa que acabava criando um vínculo afetivo com o rei. Era uma pessoa mais próxima. Em todo o reinado era um copeiro, era mais próximo do que a própria esposa do rei. Ele estava ali perto, acompanhando o dia todo, todas as vezes que o rei quisesse beber, e eles bebiam muito, o copeiro tinha que estar ali para servi-lo e experimentar antes da bebida, para ver se aquela bebida não estava envenenada. Então era uma pessoa do alto escalão da confiança, desce ao cárcere, é acusado por alguma situação, que o texto bíblico não diz o quê, só diz que ele foi enviado ao cárcere. E juntamente com ele, um outro oficial, o responsável pela alimentação de Faraó, o padeiro-chefe. Era o grande responsável ali o preparo da comida de Faraó. E ambos são acusados de algum crime e descem ao cárcere. E ficam ali alguns dias no cárcere. E lá eles conhecem José, e certamente já tinham ouvido falar de José, e conversam e criam um laço, uma espécie de laço de amizade ali entre eles. Mas um dia os dois têm um sonho. Olha aí, sonho. E aí isso é essa outra parte que eu queria chamar a atenção de vocês, o sonho. Algo que José recebe no cárcere que ele não tinha. Que ele não tinha quando ele vivia entre os seus irmãos, debaixo dos cuidados do seu pai, que era a revelação de sonhos. Ele não tinha isso. Ele recebeu isso no cárcere, no pior momento da vida dele. Na pior situação da vida dele, Deus dá a ele a capacidade de interpretar sonhos, coisa que ele não tinha. Ele teve os seus sonhos, que eram fragmentos de revelação de Deus,
para a sua própria vida e ele não teve a capacidade de interpretá-los. Lá no cárcere, no pior momento da vida dele, na situação mais terrível da vida dele, Deus dá a ele a capacidade de interpretar sonhos. Por que nós reclamamos das nossas situações difíceis? Por que nós murmuramos tantas vezes, irmãos? São nessas situações difíceis da nossa vida que Deus prova e mostra o seu cuidado e demonstra a sua glória através das nossas vidas. Vocês imaginam que Deus só é glorificado na vida de alguém que sai de escravo para se tornar governador? Não, não é isso não. Deus escolhe a maneira como Ele quer ser glorificado e às vezes, no pior momento da nossa vida, é aí que Deus decide glorificar o Seu nome nas nossas vidas. Mas é o pior momento da minha vida. Talvez eu questione Deus, Senhor, este é o pior momento da minha vida. Que importa? É aí que Deus quer ser glorificado, é aí que Deus quer ser exaltado. Então, no pior momento da vida de José, Deus dá algo a José que ele não tinha, que era a capacidade de interpretar sonho. E mais, José sabia e tinha ciência plena que isso não pertencia a ele. Ele sabia que havia recebido isso no cárcere. Não se envergonhe das situações difíceis da sua vida, dos momentos difíceis que você já passou, que você está passando, ou que se porventura você vier a passar, não se envergonhe disso. O que as pessoas vão pensar, vão dizer ou vão questionar. Não se envergonhe. São nas situações difíceis da nossa vida que nós aprendemos lições preciosas. São nos momentos difíceis da nossa vida que nós percebemos a grandeza do nosso Deus, a majestade suprema do nosso Deus sobre todas as coisas, coisa que dificilmente somos capazes de entender nas situações e nos momentos bons da nossa vida. São nas situações difíceis que nós conhecemos e sabemos como Deus, que entendemos como Deus é grande, como Deus é forte, como Deus é poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Nada tem a ver com fraqueza espiritual, tem a ver com falta de recursos. Quando eu não tenho recurso algum, quando eu não vejo possibilidade humana de nenhuma parte, é aí que eu vejo a manifestação do poder do Deus que me conhece, que me vê, que sonda o meu coração. É aí que eu vejo que Ele é maravilhoso, fiel e justo. E mesmo quando muitos viram as costas para mim, Ele continua me vendo e continua comigo. É lá no cárcere que José recebe esse magnífico dom de Deus, de interpretar sonhos, coisa que ele não tinha. Foi lá do cárcere que, em outro contexto, Paulo escreveu a maior parte das cartas que nós temos hoje na nossa Bíblia como epístolas. Olha que coisa magnífica, ele escreveu 13 ao total. A maioria delas foi no cárcere, em prisão, em sofrimento. Mas hoje nós somos agraciados com a palavra de Deus, porque lá do cárcere, no seu momento de humilhação humana, seu momento de sofrimento, solidão, Deus o usou de maneira extraordinária para abençoar todas as gerações que viriam após ele, através das Sagradas Escrituras, lá no cárcere. Não tenha vergonha quando você estiver passando por situação difícil e humilhante nessa vida, porque Deus está com você, Deus continua com você, Deus continua conosco. E lá do cárcere, José teve essa revelação maravilhosa. Ele tinha a capacidade de interpretar sonhos, e aqueles dois homens tiveram um sonho atribulado, um sonho complicado na mesma noite, e eles acordaram diferentes no dia seguinte. E por já haver um laço estreito de amizade entre eles, José percebeu isso, percebeu que eles estavam com um semblante diferente e pergunta para eles: por que vocês estão assim? O que está acontecendo? O que aconteceu com vocês? Lá no cárcere ele conseguiu se preocupar com outros. Quantas vezes nós estamos tão afogados nos nossos próprios problemas
que não conseguimos enxergar alguém que está morrendo do nosso lado, alguém que está gritando do nosso lado, alguém que está extremamente necessitado da nossa ajuda ao nosso lado, mas eu estou sofrendo demais, eu não consigo ver. José estava preso, mas ele consegue notar no semblante daqueles homens que eles não estavam como nos outros dias. José podia olhar para aqueles homens e dizer: eles estão tristes porque eles estão presos. Quem não estaria triste num lugar como esse, numa situação como essa? Mas ele olha e é capaz de saber, de identificar no olhar daqueles homens que algo fora do comum tinha acontecido. Apesar de todo o sofrimento, algo ainda mais sério incomodava aqueles homens. Olha a intimidade que ele adquire com Deus e a capacidade que ele tem agora de olhar para o próximo, de compreender o próximo, coisa que ele não tinha antes, certamente ele não tinha quando ele vivia com a sua família, essa capacidade de olhar e perceber que o outro não está bem. Ele não percebia isso, ele não conseguia perceber que os seus irmãos o odiavam, porque ele era o predileto do seu pai, e se percebia, ele fazia questão de contar os seus sonhos, sabendo que os seus irmãos não gostavam e não suportavam mais ouvi-lo. Olha como a situação dele mudou, olha como o contexto histórico da vida daquele homem mudou, olha como ele foi curado, olha como ele foi tratado por Deus. Ele é capaz agora de identificar num olhar que o seu próximo não está bem, coisa que ele não fazia com seus irmãos. Agora ele é capaz de olhar e num olhar identificar que o outro está passando por um momento ruim, difícil. Então ele olha para aqueles homens e percebe que eles não estavam iguais, que não eram como nos outros dias, e inquere deles, pergunta a eles: olha, o que está acontecendo com vocês? Então primeiro o copeiro conta o seu sonho, e ele traz lá o seu sonho, cheio de significados. E José imediatamente traz a revelação desse sonho. José diz: eu tenho a revelação para o seu sonho. Em 3 dias você será chamado até a presença de Faraó. E a tua função antiga será restituída. Você voltará a servir a Faraó. Seu cargo será restituído, sua inocência será provada. Quando o padeiro ouviu isso, ele disse: "Oxe, que interpretação boa! Meu sonho tinha uns elementos parecidos com esse." Só que quando ele conta o sonho para José, a interpretação é completamente diferente. Ele diz: "Olha, em 3 dias você irá à presença de Faraó, mas você vai morrer." O padeiro fica muito triste com isso, mas essa era a revelação do sonho. E em 3 dias tudo isso acontece. E pouco antes quando eles são chamados até a presença de Faraó, José diz: "Olha, lembre-se de mim. Eu estou aqui, eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos. Eu não fiz nada para estar aqui nessa situação, fui acusado injustamente. Intercedam por mim a Faraó. Fale de mim para ele, para ver se ele se compadece da minha situação." Mas o copeiro, quando chegou lá e foi restituído ao seu cargo, o padeiro foi enforcado. O copeiro não se lembrou de José por um período de 2 anos. Existem situações na nossa vida, irmãos, que as pessoas nada podem fazer por nós. Elas até gostariam muito de fazer, mas não podem. E a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou. Passa-se o período de 2 anos e José continua lá no cárcere por mais 2 anos. 2 anos. Até que um dia, Faraó acorda extremamente atribulado, angustiado. Ele tinha tido um sonho terrível e não conseguia entender, e ele chama os seus sábios e ninguém pode explicar nada para ele, ninguém pode trazer a interpretação daquele sonho terrível que ele havia recebido, que ele havia tido durante a noite. E naquele instante Deus faz o copeiro se lembrar de um homem lá no cárcere, um homem que havia dado a interpretação do seu sonho.
e que havia acontecido exatamente como ele havia dito, havia revelado. Ele diz: há um homem lá no cárcere, 2 anos depois. Eu não sei quanto tempo a gente tem que passar por provação, mas certo é, nós temos que passar, e elas não vêm para permanecer para sempre. A nossa aprovação tem um tempo, porque há um propósito, e quando nós somos aprovados, Deus nos tira dessa aprovação e glorifica o seu nome na nossa vida. E 2 anos se passaram, e até que tudo aquilo acontece, e o copeiro diz a Faraó: olha, tem um homem lá no cárcere, chame este homem. Então chamam José, e Faraó conta-lhe o sonho. E José diz: olha, eu não interpreto nada, não sou eu, é Deus. E Deus dará a interpretação do seu sonho, Faraó. Deus te revelará tudo que você precisa saber. Eu apenas vou dizer aquilo que Deus irá te revelar, não sou eu. Olha que diferença. Olha a postura desse homem. Ele tinha tudo para chegar lá, muito altivo, prepotente. Está agora diante de Faraó, tem a sua chance. Ele disse: não sou eu, é Deus. Porque é Deus que está no comando da nossa vida. Porque é Deus que está no comando da minha vida. É Deus que está no comando. É por isso que Ele trata da nossa vida dessa maneira, porque é Ele que está no comando da nossa vida. E Faraó lhe conta o sonho. Para resumir aqui, o meu tempo já estourou demais. Até estava comentando com a minha esposa. Eu disse: ultimamente eu estou extrapolando. Mas é que Deus tem derramado graça sobre as nossas vidas, graças a Deus, né? E tem falado muito ao meu coração através da palavra de Deus nesses dias. E para resumir aqui, José interpreta o sonho de Faraó. E não só interpreta, mas traz a solução, porque era o prenúncio de uma tragédia terrível que estava prestes a acontecer, uma tragédia climática terrível. Ele disse: olhe, no seu sonho Deus está te revelando que Deus vai mandar uma grande abundância nas colheitas, chuva, durante 7 anos. Mas depois disso, viverão 7 anos de extrema dificuldade e seca. E Deus está te orientando, te orientou através desse sonho, para que você se prepare, para que o Egito não sofra com essa grande tragédia climática que está prestes a acontecer. E eu digo para você: prepare urgentemente um homem capacitado. Olha que coisa fantástica, irmãos. Ele não se coloca como este homem. Ele olha para Faraó e diz: levante dentre os seus oficiais alguém ou pessoas capacitadas para administrar tudo que você tem nesses 7 anos de grande bonança, para que não falte alimento nos 7 anos de grande escassez. Ele interpreta o sonho e traz a solução. E Faraó naquele instante disse, olha para os seus oficiais e diz: quem estaria mais capacitado? Isso não vem dele, isso não vem, José não se apresenta como essa pessoa, José não se põe agora como feixe do centro da roda de feixe dos seus irmãos, José não se apresenta agora como aquela estrela que está no centro do universo, onde o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele, não. Mas Deus o coloca nessa situação, Deus o coloca nessa posição. Oh, queridos, glórias ao nome do Senhor, que é Rei sobre todo o universo e que em seu tempo certo opera de maneira certa, da forma certa e glorifica o seu nome. Glórias ao Senhor, que tem poder sobre todas as coisas e todas as coisas se submetem a Ele. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não perde o domínio jamais, em nenhuma circunstância. Glórias ao Senhor Jesus. E Faraó olha para os seus oficiais e diz: quem entre nós estaria tão preparado como este homem?
Quem aqui estaria tão pronto como este homem? Quem aqui teria tanta capacidade como este homem? Um homem que Deus fala por ele. Vocês querem ver outra coisa extraordinária que acontece na vida de José? O faraó muda o nome de José para Zafanate-Paneia, que quer dizer Deus fala e ele existe. Ou seja, o faraó vê em José a existência de um Deus todo-poderoso. O faraó enxerga em José a existência. Não é que José fosse Deus para o faraó, não era isso. Mas o faraó viu em José a confirmação que existe um Deus nos céus, que existe um Senhor soberano, que existe um Deus que opera tudo em todos e que tem pleno domínio em todas as coisas. Que maravilha! Ele muda o nome de José e diz: você se chamará Zafanate-Paneia, porque Deus fala, Deus existe e Ele fala, e eu estou testemunhando isso através da sua vida. As pessoas têm visto Deus através da nossa vida, as pessoas estão vendo Deus se manifestando através das nossas atitudes, porque Deus quer agir dessa maneira. Jesus disse: vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz deste mundo. Brilhem, resplandeçam, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glória a Deus. Isso acontece na prática, na vida de José. Depois que Deus cura e trata de José de uma maneira especial e maravilhosa, José agora se torna governador. Olha aí, ele chegando lá, a situação, e ele nem pensava mais naquilo. De repente chegam os seus irmãos, porque a terra onde habitava a sua família também sofreu com a seca e com a escassez de alimentos. E um dia estava lá José administrando toda a terra do Egito, governando toda a terra do Egito, acima dele só o faraó. E assim mesmo o faraó disse: ninguém na terra do Egito levantará sequer um pé, se você também não autorizar. Olha que coisa fantástica, onde o faraó coloca José pela ação de Deus. Olha onde Deus colocou José, depois que tratou com ele. Agora vem a vez do tratamento de Deus sobre a vida dos irmãos de José. E quando eles chegam lá para comprar alimento, olha que coisa maravilhosa. Deixa-me ver aqui, eu anotei no texto. A revelação dos sonhos se dá no capítulo 40, e a revelação dos sonhos de Faraó no capítulo 41. E agora vem a culpa, Deus tratando com os irmãos de José. Olha a coisa fantástica. Quando eles chegam lá para comprar alimento, José os reconhece, mas jamais eles seriam capazes de olhar para aquele homem, governador de toda a terra do Egito, e imaginar que aquele seria o seu irmão. E sabe o que é que acontece? Eles estão todos prostrados diante de José. Eles não sabem que ali é José, porque jamais isso passaria pela mente deles. O irmão deles, vendido como escravo, agora era o governador do Egito, e eles estavam prostrados diante deste homem. José os reconhece, automaticamente José os reconhece, e José decide prová-los, e José coloca eles em uma situação constrangedora, dizendo que eles são espiões, dizendo: vocês são espiões, vocês estão aqui para espiar a terra do Egito, para ver as nossas fragilidades. Tudo aquilo José cria para testar os seus irmãos. José os leva para o cárcere, não para se vingar, não havia mais nada disso. José apenas queria ver e saber e ter notícia do seu pai, do seu irmão mais novo, mas não tinha como ele perguntar isso diretamente. Então ele começa a criar situações para que os seus irmãos conversem sobre isso. Que coisa fantástica, irmãos, que coisa maravilhosa. E outra coisa, José está falando na língua egípcia, os seus irmãos falando em aramaico. José podia entendê-los em tudo aquilo que eles diziam, eles não podiam entender José. José falava com eles por meio de intérprete.
Isso dificultava ainda mais qualquer possibilidade de reconhecimento. José ali falando com eles em egípcio, eles falando em aramaico, e José entendia eles não entendiam José. E aí vem a parte maravilhosa. Quando tudo isso está acontecendo, todos aqueles irmãos, os 10, porque Benjamim não vai com eles, Benjamim permanece com o pai. Jacó não abriu a mão de Benjamim jamais, temendo acontecer a mesma coisa que aconteceu com José. Deus já havia tratado com Jacó. Aí está lá os irmãos, e eles falando entre eles, jamais imaginando que José estava ouvindo e entendendo tudo aquilo, e eles dizendo, tudo isso está nos acontecendo pelo mal que nós fizemos ao nosso irmão. Todo este mal nos sobreveio, porque nós vendemos o nosso irmão, porque não nos compadecemos quando ele gritava pelo nosso nome, quando ele clamava pedindo para que não fosse vendido como escravo. E eles falando entre eles, e José ouvindo toda aquela conversa e entendendo, e José sai para chorar quando ele ouve isso, e eles lá lamentando, vejam, há muitos anos, porque José chega no Egito por volta de 17 anos de idade, ele é levado a Faraó por volta de 30 anos de idade, então são 13 anos, mais ou menos aí, de um intervalo, são 13 anos de sofrimento para aqueles irmãos que se torturavam por aquilo que haviam feito com seu irmão, que haviam cometido o erro que haviam cometido, sem saber que Deus estava conduzindo eles agora para o remédio, para a restauração de um erro terrível que eles haviam cometido. Só Deus pode fazer isso por nós, só Deus pode arrancar o peso da culpa dos nossos erros, daquilo que nós cometemos, daquilo que nós fizemos pela ignorância, muitas vezes, de uma vida pecaminosa, uma vida sem entendimento da palavra, da verdade revelada de Deus. Deus, e somente Ele, é capaz de arrancar esse sentimento de culpa que tortura muita gente, que aprisiona muita gente. Vocês estão vendo que esse texto tem tudo a ver com redenção, tem tudo a ver com transformação. Olha o sentimento desses irmãos, olha a atitude desses irmãos, olha o que eles foram capazes de fazer no momento que estavam encarcerados, reconheceram a sua culpa. Tudo isso está acontecendo conosco por nossa culpa mesmo. Nós entregamos o nosso irmão, nós somos incapazes de atendê-lo no seu clamor, nos seus gritos de misericórdia, nós somos incapazes de perdoá-lo, de livrá-lo daquela situação. Eles diziam, ele não gritava, ele não clamava por ajuda, por socorro, e nós o vendemos como escravo. Tudo isso é para nos castigar, somos culpados. Eles reconhecem o seu erro. Nós também precisamos reconhecer os nossos erros diante do nosso Deus. Deus não busca perfeição na nossa vida, mas certamente busca sinceridade, verdade, quando nos apresentamos diante dEle em oração. Ele não espera a perfeição, Ele sabe que nós não somos perfeitos, erramos, muitas vezes muito mais do que acertamos, mas Ele espera a sinceridade, e naquele momento eles estavam sendo sinceros, e Deus estava agindo na vida deles. José, naquele momento, volta, chora, volta, e decide testá-lo e perguntar sobre a família. Eles dizem, olha, nosso pai está lá, tem um irmão mais novo, nosso pai não permite que esse irmão mais novo saia, porque ele já perdeu um filho, e tem medo de perder o outro. E José decide testá-lo e diz, olha, um de vocês vai ficar. E José escolhe Simeão para ficar. Simeão fica retido lá no Egito, e os irmãos voltam para Canaã, para o seu pai. E José sabia que eles iam ter que voltar, porque eram 7 anos de escassez de alimento,
eles já não tinham alimento, então eles eram obrigados a voltar. Só o Egito tinha alimento, em toda aquela região, só o Egito tinha alimento. Então todas as nações tinham que comprar alimento no Egito. Então José, sabendo que eles teriam que voltar lá, ele mantém retido Simeão, não se apresenta, não revela a Simeão que ele é José, o irmão vendido como escravo, e deixa o tempo passar. Eles voltam, contam o que aconteceu. Jacó mais uma vez se desespera e diz: olha, já perdi meu filho José, agora perdi também o meu filho Simeão. E agora eles dão a notícia, porque José diz: olha, vocês só voltem aqui novamente quando vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. Eu quero ver se a história de vocês é verdadeira. Eu quero saber se o que vocês estão me dizendo é verdade. Vocês só voltem aqui com a presença do irmão mais novo, Benjamim. E agora eles tinham que contar isso, e contaram isso. Mas Jacó estava irredutível, não queria abrir mão da presença de Benjamim. Benjamim agora era o seu filho da mão direita, era o seu braço forte, era o filho do seu apego. Ele não podia abrir mão de Benjamim. Mas diante daquela situação toda, eles abrem mão. E aí me chama a atenção, mais uma vez, a atitude dos irmãos de José. Olha como Deus já havia trabalhado, queridos. Olha como Deus muda histórias, Deus muda pessoas, Deus muda contextos. Só Ele pode fazer isso. Há pessoas que dizem: eu não acredito em mudança. Eu também não acredito em mudança do ser humano, quando Ele diz que mudou por Ele mesmo, quando Ele afirma que pode mudar por Ele mesmo. Não, nenhum ser humano é capaz de mudar por Ele mesmo. Mas eu acredito que Deus muda a história de pessoas. Eu acredito que Deus muda a história e vidas. Eu acredito nisso, porque sou um testemunho vivo e só posso pegar a mim mesmo por parâmetro para acreditar nisso. Deus mudou a minha história, porque só eu sei, só você sabe de onde foi que Deus nos tirou, de onde foi que Deus me tirou, de onde foi que Deus te tirou, o que Deus realizou na nossa vida. Por isso eu acredito que Deus muda. Eu não acredito na vida de ser humano que se coloca como capaz de mudar a si mesmo. Não, eu não acredito, mas eu acredito que Deus muda histórias. E aí, veja como Deus transforma vidas, como Deus age em vidas. A revelação de Rúben. Rúben é o que tem a decisão de lançar José na cova, jogar José lá na cova. Sabe o que ele diz agora para o seu pai? Ele diz: permita-me eu levar o meu irmão Benjamim. E se algum mal lhe acontecer, eu entrego ao Senhor os meus 2 filhos. Que pai é capaz de abrir mão dos seus filhos? Que pai é capaz de abrir mão dos seus filhos? Simeão tinha o mesmo sentimento pelos seus filhos que Jacó tinha pelo seu filho, seus filhos. E ele estava dizendo: olhem, se eu não trouxer Benjamim de volta, eu entrego ao Senhor os meus 2 filhos. Olha, Rúben, melhor dizendo, Rúben tem essa atitude. Simeão, Judá que teve toda a ideia de vender José, agora olha para seu pai Jacó e diz: se eu não trouxer o meu irmão mais novo. Rúben disse que dá aos seus 2 filhos. Judá, que foi o responsável por vender, ter atitude, tomar iniciativa de vender José, ele agora diz: se eu não trouxer o teu filho Benjamim, o meu irmão Benjamim, eu serei culpado de homicídio, eu serei um homicida. Todo homicida era digno de morte, a pena era morte. Então ele diz automaticamente: eu dou a minha vida no lugar dele. Ele não se perderá. Ele não se perderá. Eu dou a minha vida. Rúben é o que lança José no calabouço, não, na cisterna vazia, lança ele lá no buraco. Ele diz: eu sou capaz de dar os meus 2 filhos
em lugar do teu, se algum mal lhe acontecer. Judá, que é o que tem a iniciativa de vender o irmão, diz: eu dou a minha vida no lugar dele. Ele já não era mais em nada aqueles irmãos. Foram 13 anos de muita tortura, de muito sofrimento, para que eles se dessem conta do erro terrível que eles haviam cometido. Deus havia trabalhado na vida deles de uma maneira fantástica, de uma maneira maravilhosa, em que só Deus pode fazer isso. Por isso que eu digo que essa é uma história de cura, essa é uma história de transformação, essa é uma história de redenção da parte de Deus para com a vida dessas pessoas. A maneira maravilhosa como Deus agiu na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Benjamim, na vida dos demais irmãos, de Rúben, de Simeão, de Judá, de Zebulon, na vida de todos eles. Essa é uma história de redenção magnífica. Ele permite, então, diante de toda essa situação, Jacó permite que Benjamim seja levado. Chegando lá, José não, para resumir a história, já faz mais de 1h30, mais de 1h30 que eu estou aqui ministrando essa palavra, para resumir a história. José se dá a conhecer. E diante de toda aquela situação, queridos, os seus irmãos se rendem. José se rende. E eles choram. E eles se abraçam. E eles se beijam. E eles não conseguem conter a emoção de estarem juntos. E José repetidamente dizia: como está o vosso pai, o nosso pai, como ele está? Há todo um processo aí para chegar a essa situação, mas eu preciso resumir a história. Como ele está? E os irmãos, tomados por grande remorso, medo agora, eles imaginam que José vai matá-los, vai se vingar deles. Mas sabe o que José diz? José diz: Deus me enviou aqui adiante de vocês, para este exato momento, para que a nossa geração não morresse de fome, para que a nossa geração, a nossa família, não fosse extinta da face da terra. Naquele instante, toda a dor de tudo aquilo que havia acontecido sumiu. E deu-se, em lugar daquela dor, uma forte compreensão da ação de Deus. José, diante dos seus irmãos, podia se utilizar agora de todo sentimento, ressentimento, vingança. Ele não faz isso, ele age compreensivamente. Ele diz: foi Deus que me enviou adiante de vocês. Tudo isso foi um propósito de Deus. E por que foi tão doloroso? Essa é a questão. Por que foi tão doloroso? Por que doeu tanto? Porque havia cura. A cura era necessária. Para que todo o propósito de Deus se cumprisse, precisava de cura. E o processo de cura é um processo doloroso para tudo. Para tudo. É um processo doloroso. Você vê, a gente vê aqui todo o contexto. Todos eles precisavam de cura. Todos eles precisavam de redenção. Todos eles precisavam de mudança. E todos eles tiveram que enfrentar dentro da sua própria realidade uma situação traumática. Mas foram curados. Eles foram curados. Meu querido irmão, minha irmã, Deus tem um propósito maravilhoso nas nossas vidas e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Deus tem planos magníficos para nós e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é necessário entendermos que é um processo de cura. Deus quer nos curar. É claro que jamais vamos entender e achar que necessitamos dessa cura, porque quem precisa de cura é nosso primeiro pensamento: é doente, eu não estou doente, eu estou bem.
Ah, eu estou bem. Nós nunca conseguimos encontrar situações ruins e erradas na nossa própria vida. Nós olhamos e encontramos com muita facilidade na vida dos outros. Nós temos problemas diversos na vida dos outros. Não encontramos a mesma facilidade para detectar esses problemas nas nossas vidas. Mas o certo é, nós temos muitos problemas que precisam ser sanados, serem curados. E esse processo é doloroso. Mas a grande questão é, Deus precisa nos curar. E Ele vai nos curar. E a cura de Deus é maravilhosa, porque apesar de as cicatrizes permanecem, porque depois de toda a cura tem uma cicatriz, ela fica, mas não dói mais. Não há mais remorso, não há mais dor, não há mais angústia, não há mais tortura, não há mais sofrimento. Veja de quantas coisas ruins Deus quer te livrar. Veja de quantos sentimentos ruins que estão te consumindo por Deus. Deus quer te livrar. Às vezes é um processo doloroso, mas aprendemos nessa noite, com essa família, que o processo é doloroso, mas vale a pena. Porque depois desse processo doloroso vem a alegria, a grande alegria. Depois desse processo doloroso vem a bonança. Depois desse processo doloroso vem a redenção. Depois desse processo doloroso vem a paz. Depois desse processo doloroso vem a felicidade. E tudo isso vale a pena. Deixa Deus agir na sua vida. Vamos permitir que Deus venha agir nas nossas vidas. Porque Ele está nos conduzindo para agir dessa maneira. Deus quer nos livrar de tudo aquilo que nos aflige. Deus quer nos livrar de tudo aquilo que nos persegue. Deus quer nos livrar de tudo aquilo que nos maltrata. Lá no capítulo 11 de Mateus ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer nos aliviar de tudo isso que tem causado dor, trauma na nossa vida. Deixa Jesus Cristo arrancar essa situação difícil da tua vida. Deixa Jesus Cristo transformar a tua vida. Deixa Ele tirar esse fardo pesado de tuas costas, de tua alma, do teu coração. Ele também diz: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Deixa Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história. Ah, queridos, deixa Jesus agir na tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que essa palavra possa ter chegado ao teu coração de maneira especial, como chegou ao meu coração, como veio até a minha alma, a profundeza da minha alma. Que ela chegue também às profundezas da tua alma e mude a tua história. Jesus pode mudar a tua história, só Ele pode. E é por isso que só Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso só Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa Jesus mudar a tua história. Deixa Jesus te curar deste mal que tem te afligido. Deixa Jesus te curar deste mal que tem te consumido. Deixa Jesus te curar dos traumas que talvez você tenha carregado durante toda uma vida. Deixa o Senhor te curar, porque Ele pode e Ele quer te curar. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Nós não somos dignos não, queridos, nem merecedores. Mas o nosso Senhor Jesus nos ama e por isso Ele quer mudar a nossa história. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te abençoe poderosamente. Que essa palavra te abençoe de maneira poderosa. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus Cristo nos cure de todo mal. Há situações que um médico pode curar, que o remédio traz a solução, a outras nada e ninguém, a não ser Jesus Cristo. Que Ele seja a nossa cura. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos,
agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe.